Está no ar, no Divã do Gikovati. No início, eu sempre começo com uma reflexão sobre um tema específico e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre uma das questões que mais vezes escrevem para nós aqui. É sobre disfunção eréctil. Quanto teria de físico e quanto poderia ser um problema ou um distúrbio basicamente psicológico. A verdade é a seguinte, na grande maioria dos casos, nas pessoas jovens, o distúrbio é essencialmente psicológico. Os distúrbios físicos relacionados com a dificuldade na ereção realmente só se manifestam com frequência depois dos 60 anos de idade e aí, em geral, estão relacionados com a presença de outros distúrbios também ou de outras dificuldades, quais sejam diabetes, algum outro tipo de problema vascular periférico ou mesmo problemas circulatórios gerais, problemas de saúde, vamos dizer assim, ligados à degeneração que, obviamente, nos acompanha ao longo das últimas décadas da vida. Nos primeiros anos, na mocidade em particular, quase sempre a dificuldade sexual, quando surge em função de alguma experiência traumática negativa. Ou seja, o primeiro fator, o primeiro elemento que se manifesta, ou que determina o surgimento da disfunção eréctil, é uma experiência de fracasso casual. Experiência de fracasso essa que se acontece ou em decorrência de um indivíduo estar muito bêbado, por exemplo, né, um jovem, ir para a relação sexual muito bêbado, ou sob efeito de alguma outra droga, sair com alguma prostituta, com alguma mulher que lhe desperte algum tipo de aversão ou de asco, não é? E isso determina a primeira experiência negativa. Depois disso, depois de um fracasso, o maior problema que acontece na psicologia de um rapaz é o medo dos fracassos seguintes, ou seja, ele já vai para as relações seguintes assustado, inseguro, com medo, preocupado para saber se ele vai conseguir funcionar ou não. E isto é mais do que garantia de que ele vai fracassar de novo, porque o medo do fracasso é a maior causa de fracasso sexual na disfunção ou na sexualidade masculina. Isso acontece com todas as características do corpo. Na realidade, se o indivíduo deitar na cama meia-noite dizendo preciso dormir já, porque amanhã eu tenho que acordar às 6 horas da manhã, o mais provável é que ele não vai conseguir dormir nada, né? O organismo parece que não gosta que o cérebro se meta nos seus assuntos. E quando o cérebro tenta controlar a variável ligada à sexualidade, também isso determina algum tipo de problema. De maneira que eu penso que o mais relevante é a gente conseguir superar isto. E às vezes, para conseguir superar estes medos, vale a pena colocar alguma ajuda até química. Quer dizer, esses remédios usados para a disfunção eréctil das pessoas mais velhas, com frequência também são benéficos no tratamento das disfunções dos jovens, porque eles se sentem mais seguros tomando o remédio resolve uma parte da ansiedade que pode ter a ver com a preocupação de desempenho, porque mesmo havendo ansiedade e medo, ele consegue ter algum tipo de ereção e isso dá autoconfiança. Afora este tipo de causa, a outra que também é bastante comum nos rapazes e nos homens mesmo maduros, é quando ele se depara com uma mulher muito admirada, muito valorizada e onde ele se sente meio por baixo, meio diminuído. Aquilo que vulgarmente as pessoas dizem assim, que é muita areia para o meu caminhãozinho. Quando o indivíduo se sente meio por baixo, diante de uma mulher que ele acha que é areia demais para ele com frequência também acaba por se inibir e se ver, vamos dizer assim, fraco, por baixo, menor do que aquela mulher, o que costuma determinar um encantamento sentimental, talvez maior, mas um bloqueio, vamos dizer assim, no erotismo. Todo o clima mais romântico também, toda vez que o indivíduo admira e está muito encantado, isso pode determinar um bloqueio sexual. Assim como determina bloqueio sexual a atitude muito agressiva de uma mulher também. Uma mulher muito ousada, muito ativa, que tome grandes iniciativas, também pode bloquear. Todos esses bloqueios são de origem psicológica, requerem tratamento psicoterápico e, às vezes, a ajuda de medicação adequada. Mas nada muito preocupante. Todo mundo deveria
esperar que algum dia na vida vai ter que passar por isso. Quer dizer, quase todos os homens em algum momento vão ter que experimentar uma desagradável sensação de se ver sem ereção diante de uma mulher muito interessante. Muito bem, vamos para o nosso primeiro ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? Boa noite, doutor. Meu nome é Ana. Ana, pois não. A minha pergunta, na verdade, era baseada num outro programa do senhor sobre o uso da razão, mas também se encaixa aí, né? Não, aqui não tem isso. A abertura aqui é um tema que eu falo, mas todas as perguntas interessam. Então, a minha pergunta é do lado das mulheres, porque eu tenho várias amigas que estão casadas há muito tempo e que não é o caso de perder a ereção, mas é verdade perder a vontade de se relacionar com os maridos. Então, a minha pergunta é, o que se faz num relacionamento longo, quando a razão diz siga, mas o tesão já era? É possível a gente ter satisfação sexual plena depois de muitos anos com alguém? Ana, isso aqui é algum fato assim mais definido? Você tem alguma amiga em particular que tem algum tipo de vivência desse tipo? Porque quase sempre essas dificuldades são mais masculinas, né? Então, eu tenho uma pessoa que isso acontece bastante com ela. É uma mulher, então assim, é um ponto fora da curva aí. Não é ponto fora da curva, mas é em que depende, porque precisa ver se teve mesmo uma vida sexual legal com o marido antes, porque muitas vezes tem algumas mulheres que têm vamos dizer assim, casamento legal, quer dizer, se dão bem com o marido, acham o marido legal, mas não sentem muito fascínio erótico por ele. Você sabe que um bom número de mulheres acha mais graça nos cafajestes do que nos homens legais, né? Então, essa sua amiga, essa pessoa que você tem na cabeça, ela tem um marido legal? Muito legal. Muito legal. Eu diria assim, mesmo ela sendo sua amiga, quem é mais legal, ela ou ele? É difícil dizer. Não é não. Mas ele é muito mais bonzinho. Mais bonzinho, isso. Ela provavelmente mais brava, mais... Você sabe, o tipo de homem bonzinho costuma ser um homem, vamos dizer assim, que não desperta muito entusiasmo sexual nas mulheres, não é? E também é fato que as moças, às vezes, não tão boazinhas, gostam um pouco vamos dizer assim, de provocar os seus maridos, não é? No sentido de estar sempre bonitas, arrumadas. Essa sua amiga é bastante, assim... Ela é muito bonita. Bonita e gosta de se exibir, de se fazer atraente, de se vestir com certa ousadia ou não? Não tanta ousadia, não, mas ela é muito bonita. Sei. Então, esse tipo de mulher costuma gostar muito de ser objeto do desejo, mas não é, em geral, muito boa... Vamos dizer assim, na parte de entrega sexual propriamente dita, principalmente em relação ao marido bonzinho, elas não costumam funcionar. Então, isso aqui eu não acho que seja depois de 10, 20, 30 anos de casado que elas vão perdendo o entusiasmo sexual. Não tem desde o início. Né? E não tem porquê, parece até que existe alguma coisa ligada, sei lá, a uma certa inveja em relação à figura do marido bonzinho, viu? Então elas acabam achando maior graça em outros parceiros, né? Mais para cafajestes ou mais bem diferentes do marido, né? E às vezes acabam tendo experiências fora do casamento neste contexto, né? E com homens com os quais elas não se casariam. Então não se trata de razão versus satisfação sexual. Porque esses homens com os quais elas se satisfazem sexualmente não seriam bons parceiros sentimentais, não seriam homens para casar, né? Porque o cafajeste é ótimo para você namorar, mas não sei se é bom para casar, né? Então, precisa ver bem essa história, porque, em geral, o que acontece, e não é raro, é isso, que as mulheres, quando têm um entusiasmo sentimental por um homem, e são do tipo mais bonita, mais que gosta de chamar a atenção, elas são atraídas e fascinadas por outro tipo de homem, mais para o cafajeste, que não serve para marido, e tem uma certa dificuldade de se entregar. Usando a palavra usual que se fala, tem dificuldade de dar de si para o próprio marido. Parece que doutor, então a gente não tem futuro com homens bonzinhos? Eu acho que sim. Só você
Você não vai conseguir achar graça no bonzinho? Porque o meu sonho, há muitos anos, é que isso mude e que, na realidade, as mulheres comecem a achar graça nos bonzinhos e não E o nos que a gente tem que fazer, então? Para achar graça no bonzinho? É. Não sei se tem que fazer alguma coisa. Tem que parar de achar graça no cafajeste, porque o bonzinho também sabe fazer as coisas sexuais. Não é tão difícil, não é? São trocas de carícias, é um clima, uma atmosfera que talvez o cafajeste, pelo jeito mais de baixaria, de vulgaridade, ele é mais competente de puxar e estimular eroticamente a mulher também nessa linhagem. Aí eu acho que depende mais do que tudo do homem aprender a ser um pouco mais safado na hora da sexualidade, entendeu? E ao mesmo tempo deixar claro para a mulher que se ela não se soltar com ele, ele vai pegar o boné e cair fora, porque os estudos antigos já e a experiência de todo mundo é muito clara nesse sentido, viu, Ana? Quando o homem chega e fala assim, não aguento mais, vou me embora, a mulher fica boa dessa dificuldade sexual na hora, viu? Então é muito diferente do que parece isso aí. De todo modo, você pode olhar direito essa história das suas amigas com um pouco mais de calma, porque acho que elas não são tão legais assim como pessoa, como poderia parecer. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos um e-mail da Miriam, que mandou a seguinte mensagem. Doutor Flávio, meu namorado já foi casado 2 vezes e tem 2 filhos. Um de cada casamento. O primeiro filho tem 20 anos e o segundo tem 2. Quando começamos a namorar, este foi um dos primeiros assuntos sobre o qual conversamos. Mas meu namorado tem uma espécie de bloqueio. Ele não consegue contar para o filho mais velho sobre a existência do mais novo. E o rapaz não sabe até hoje que tem um meio-irmão. Ele deveria contar para evitar que o filho descubra por terceiros? É normal esse tipo de bloqueio? Ô, Miriam, não é incomum isto. Na realidade, parece que ele tem uma certa vergonha, né? De ter talvez tido esse segundo filho tantos anos depois, sei lá. De todo modo, ele fica sem jeito, constrangido. Demorou para contar no começo, provavelmente por vergonha, e depois tenta sustentar uma mentira insustentável, porque esse fato vai acabar aparecendo como publicamente é inevitável. Então é melhor que ele conte logo, porque quanto mais demorar, mais vai crescer a vergonha, mais vai ficar difícil a situação para ele. Insista com ele, para ele talvez acelerar um pouquinho o passo e tratar de contar. Se quiser, conta devagarinho. Tipo, o gato subiu no telhado, olha, parece que tem uma mulher aí que falou que teve um filho meu. Enfim, conta uma história que for, mas realmente conta, porque não tem o menor cabimento ficar escondendo um fato desses que vai acabar saindo. A vergonha pode acabar levando o indivíduo a ficar enroscado em situação bastante difícil. Muito obrigado pelo seu e-mail. Tem um e-mail de um ouvinte aqui que não quis se identificar, que escreveu o seguinte para o programa. Dr. Gikovats, tenho 18 anos, pertenço a uma religião que impede o relacionamento com pessoas que não fazem parte dela. Namoro uma garota que é adepta a essa religião, mas percebi que não gosto dela o suficiente para assumir um casamento. Gosto de outra pessoa que manifesta o mesmo sentimento por mim, porém ela não pertence à minha religião. Uma relação entre nós seria inviável, pois minha família e a maioria dos meus amigos são adeptos a essa igreja e esperam de mim a mesma dedicação às suas doutrinas. Se eu mantiver o meu atual relacionamento, é possível que eu consiga gostar mais da minha namorada ou apenas vou decepcioná-la por não conseguir esquecer a outra? Então, meu caro ouvinte, na realidade, primeiro eu acho que você tem 18 anos de idade, não é? E deveria tranquilamente ficar calmo e esperando mais um pouquinho até acertar um pouco melhor as coisas assentar um pouco melhor as coisas na sua mente, na sua razão e nos seus sentimentos. Até mesmo as suas reflexões acerca do valor do pensamento religioso e desse tipo de dogma, de quanto vale a religião efetivamente para você, e não só apenas em termos do que seja medo de desapontar a família, amigos, etc. Segundo, dá um pouco mais de tempo para este seu namoro com esta moça que pertence à mesma religião, para ver o que acontece, porque com o passar do tempo, se ela for uma criatura legal, evidentemente pode acontecer de ser perfeitamente aceitável e você consiga ter
aí um bom tempo de convívio, tendo um bom tempo de convívio com ela, você pode ainda descobrir que ela pode ser uma pessoa legal. Ou então, se enfraquecer para você a questão da pressão familiar e a própria ideia de que você pode casar fora vamos dizer assim, das normas desta sua igreja, então você pode pensar em também namorar com outra moça. Na verdade, o que eu penso é o seguinte: com 18 anos e num impasse desse tipo, se você tivesse que decidir hoje, você estaria em maus lençóis. E realmente eu nem saberia muito bem o que lhe dizer. Mas felizmente, com 18 anos, você pode adiar a sua solução para daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos, quem sabe, você vai saber muito bem como resolver este impasse. Não sofra, não esquenta a cabeça agora por um assunto que você pode ainda ter bastante tempo para equacionar no futuro. Muito obrigado pelo seu e-mail. Temos agora mais um ouvinte ao vivo. Seu telefone, seu nome, por favor? Meu nome é Márcia. Pois não, Márcia. Eu tenho 59 anos e de 6 meses para cá eu não tenho mais interesse por relações sexuais. E eu gostaria de saber se está normal, né? Mas, Márcia, você tem 50, está casada ainda? Não, é assim, eu fui casada durante 22 anos, eu me separei, eu tive um relacionamento duradouro com uma outra pessoa, né? Sim. Mas de 6 meses para cá, eu não tenho mais interesse em relações sexuais. Agora, eu tive um bom casamento, do ponto de vista sexual, nunca tive problema, né? Mas o que me chama a atenção é, vamos dizer assim, essa falta de apetite sexual. Não tenho vontade de sexo. Sim. E você atualmente não tem nenhum parceiro, então? Não, fixo, eu né? inclusive dispensei o parceiro por ter acontecido isso comigo. De você não Perdi ter. o interesse. Sim. E de repente, assim, Márcia, porque 59 anos não é uma. Você ainda tem alguma, vamos dizer, alguma coisa relacionada com variação hormonal que você possa Não, eu admitir? fiz reposição hormonal, vamos dizer, do ponto de vista ginecológico, físico, eu estou bem, estou normal, né? Sim. Agora, não sei se é do ponto de vista psíquico ou emocional, ou eu não sei definir o fator. Sim. Eu sei que simplesmente não tenho vontade e é alguma coisa que o que me chama atenção é que eu não sinto falta. Parece que o meu corpo não pede. E você sentia falta antes? Ah, sentia, eu tinha vontade. Tinha vontade. Eu simplesmente, parece que meu corpo não Então você pede. sabe, cada história é de um jeito. Tem pessoas que têm vontade ou que gostam de se sentir, porque o desejo feminino é meio esquisito, né? Às vezes a impressão que me dá é que a mulher gosta de perceber que ela ainda desperta o entusiasmo dos homens. Não sei se é tanto uma questão de morrer de vontade, de não poder ficar sem por nada neste mundo, né? Acho que essa coisa, não sei nem se aconteceu com os homens aos 59 anos. Mas, de todo modo, os homens têm talvez uma necessidade fisiológica mais evidente do que a mulher. Em geral, as mulheres, quando têm uma boa parceria sentimental, ou seja, quando estão bem com o seu parceiro, continuam mantendo o desejo. Quando perdem o interesse sentimental, ou quando estão mais distantes do parceiro, ou quando estão sem parceiro, costumam ficar mais desinteressadas. Então, a primeira hipótese que me parece é o seguinte, que você se desinteressou do seu parceiro, e por se desinteressar do parceiro, se desinteressou sexualmente. E por se desinteressar sexualmente, você teve coragem de talvez dispensá-lo, como você diz. Mas provavelmente o entusiasmo pelo parceiro já tinha sido a causa primeira da própria dificuldade sexual. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte no telefone. Seu nome, por favor? Alô? Pois não? Doutor, meu nome é Luiz. Pois não. Eu vivi junto com uma pessoa durante 17 anos mais ou menos, e em 2005 me casei com essa pessoa. E agora, depois do casamento, ela disse que perdeu o entusiasmo e tal, e que até mesmo se casou comigo só por vingança. Vingança contra quem? Contra mim. É porque você tinha aprontado alguma coisa antes? Não, só porque eu dizia que não estava preparado. Quantos anos você tem, Luiz? Tenho 44. Sei. E aí depois que ela conseguiu fisgar você, não quis mais saber de você sexualmente? Exatamente. Sei. Quanto tempo faz que você está casado? 2 anos e meio, mais ou menos. E nesses 2 anos e meio não tem mais relação sexual nenhuma ou tem só de vez em quando?
Tem de vez em quando. E ela fica regulando e você correndo atrás? Exato. Quantos anos ela tem? Tem 43. Sim. E, então parece que ela queria só carimbar mesmo a documentação. Casei, é isso? Ela era solteira? Era. Era sim. E agora consegui adquirir uma casa e ela disse que não vai para essa casa comigo, não. Não quer mais. O que você acha que eu devo fazer? Você acha que eu devo ir sozinho, então, deixar ela para trás? Eu acho que sim. Eu acho que você não tem que passar nenhum tipo de humilhação na sua vida. O fato de você ter demorado para se casar não te faz nenhum monstro criminoso que te obriga a ficar aguentando, vamos dizer assim, qualquer tipo de comportamento desaforado depois, né? A menos que ela tenha algum motivo. Você deu algum motivo, fora o fato de demorar para casar, para ela pegar essa implicância toda com você, Luiz? Não. Hein? Não tem motivo nenhum. Não deu nenhum motivo. Você não aprontou nada de muito especial, não? Não. Tem certeza? Tenho. Tá bom. Absoluto. Então tá certo. Quer dizer, então aqui você não tem nada que você... Não há nada que você possa fazer. Não pode obrigar a ela a querer continuar com você. Parece que ela queria realmente só casar e uma vez que conseguiu casar... atingiu o seu objetivo e uma vez atingido esse objetivo, o resto da história não interessava muito para ela, né? Parece que não, e não acho que é nem, talvez em relação a você, parece que ela queria ter assim essa coisa consolidada de um dia ser casada, né? Eu às vezes penso que tem muitas mulheres que não tendo casado nenhuma vez, elas querem se casar, mesmo que seja para logo depois se separarem. Parece que ser divorciada é um estado, uma condição mais favorável, mais simpática do que ser solteiro. Então, fazem de tudo para conseguir se casar, para logo em seguida, evidentemente, no caso aqui, não é? Dar sinais bastante claros de que não tinha nenhum grande entusiasmo por você e que, na verdade, estava só aí num braço de ferro para ver se conseguia dobrar você e levar você para o altar, né? Parece, sempre me lembra, quando eu ouço essas histórias, de um psicólogo americano que dizia, não é, que os homens, quando veem uma mulher, a primeira ideia que lhes passa pela cabeça é levá-las para a cama. E as mulheres, quando encontram um homem, parece que a primeira ideia que tem na cabeça delas é levá-los para o altar. Ela demorou, mas conseguiu. Levou para o altar, parece que perdeu o entusiasmo, como tantos homens perdem o entusiasmo depois que conseguem realmente conquistar sexualmente uma mulher. Então, eu acho que se ela se recusa a dar continuidade, não vejo por que você tem que fazer qualquer tipo de esforço numa direção de conciliação. Quer dizer, se você casou para levar a sério, parece que você levou a sério, mas ela não. Então, fico triste um pouco por você, mas é a vida, vamos para frente, porque a história pode ainda ser bastante interessante. Você é moço o suficiente para ter bastante vida pela frente. Muito obrigado pelo seu telefonema. Muito bem, nós temos então o primeiro ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? Jacimar. Pois não, Jacimar. Tudo bem, doutor Giacovalli? Tudo bem. Então tá bom. Fala. É assim, ó, eu sou homossexual assumido, desde os 15 anos. Quantos anos você tem? 57. Sim. Aí eu moro sozinho e de um tempo para cá, de uns 9 anos para cá, eu perdi o interesse sexual. Sim. E com essa perda do interesse sexual, eu perdi realmente a vontade de viver. Eu acho que uma coisa estava ligada à outra. Quando eu tinha desejo sexual, eu tinha vontade de viver. E quando eu perdi, eu acho que eu perdi as duas coisas juntas. Sim. E você perdeu essa vontade de viver ou o desejo sexual? Quando foi, Jacimar? Quanto tempo? Eu acredito tem uns 9 anos, mais ou menos. E faz 9 anos que você não tem nenhum tipo de relação sexual? Não tenho, mas não tenho prazer. Não tenho prazer. Faço simplesmente só para satisfazer a vontade do parceiro, mas não tenho prazer. Não tem prazer nenhum? Nenhum. E não foi sempre assim, né? Quer dizer, não. E foi de repente isso aqui? Não, eu acho que foi de repente, sabe por quê? Porque eu sofri um sequestro, e nesse sequestro eu perdi um irmão assassinado na minha frente, e eu fiquei com aquele sentimento de culpabilidade, e eu acho que foi a partir daí.
Sei. Então, o mais provável, Jacimara, que tenha sido o inverso, viu? Quer dizer, que você primeiro ficou deprimido e meio sem vontade de viver, para depois você perder o desejo sexual. Eu acho que uma das coisas que mais tira o desejo sexual de uma pessoa é justamente o fato do indivíduo ficar deprimido. Né? Então eu acho que aconteceu o contrário. Teve uma experiência traumática gravíssima como esta do sequestro e presenciar a morte do irmão. E evidentemente que a partir daí você ter ficado certamente traumatizado e muito mal. E a partir deste trauma, deprimiu, e a partir da depressão o desejo vai embora. Porque uma das características da depressão é justamente a diminuição ou desaparecimento do desejo. O meu palpite é o seguinte, que você deveria procurar talvez um médico, um psiquiatra, porque tratando deste quadro depressivo e dessa experiência traumática grave que você teve aí há 8, 9 anos atrás, provavelmente pode ter ainda uma boa recuperação do entusiasmo, da alegria de viver, do bom humor e provavelmente, recuperando o entusiasmo e a alegria de viver, vai recuperar também o desejo sexual, que eu acho que vem depois, não é primeiro foi embora o desejo, depois foi embora a vontade de viver. Primeiro foi embora a vontade de viver e junto foi embora os desejos todos, inclusive o desejo sexual. Tenta isso, você não vai se arrepender. Muito obrigado pela sua participação. Temos mais um ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? Boa noite, meu nome é Rocco. Rocco, pois não. Uma pergunta... Acho que, Rocco, só uma coisinha. Eu acho que você está com o rádio ligado. Se pudesse abaixar, ajuda, porque está dando eco. Está melhor sim? Está muito melhor. Então, a pergunta é relacionada a fator físico ou psicológico. Existe a meia ereção? Existe, mas qual é a sua idade? 41. Com 41 anos, a meia ereção é, na verdade, falta de ereção. Certo. Porque, né, pelo menos em condições normais. Como é que você... Isso é uma situação passada, né? Não entendi. No meu caso. Aconteceu? Aconteceu e eu não sei se estava relacionado ao consumo de medicamento para emagrecer. Qual remédio que você tomava? O Fepramona, Femproporex. Sim. Então são antidepressivos que... São estimulantes, na realidade não mexe muito. Você tomou também fluoxetina, que costumam usar para emagrecer? Sim, tomei. Então, esse sim, atrapalha bastante a função sexual. Né? Então, os remédios, mas aí você sente a ereção com dificuldade, mas o desejo está presente, né? Exatamente. Então, quer dizer, o desejo está presente, a ereção às vezes é incompleta, e às vezes, além da ereção incompleta também, você tem uma dificuldade, vamos dizer assim, para ejacular, ou retarda a ejaculação. Não, até que não. Realmente você não sente a ereção completa, né? Você, me diga uma coisa, conseguiu emagrecer? Emagreci, mas depois preferi ser um gordo ativo do que um magro. Quer dizer, emagreceu e depois engordou tudo de novo? Quase tudo. Quase tudo de novo, mas pelo menos sexualmente voltou ao normal, é isso? Pelo menos isso voltou ao normal. Pelo menos não. Eu acho o seguinte, Rocco, você, se quiser emagrecer, vai ter que mudar os hábitos de vida mesmo, que todos eles, ainda por cima, ajudam a ser um magro muito eficiente sexualmente também. Se você for esperto, você realmente troca esses remédios por atividade física, por alimentação saudável, né? Buscando fugir das porcarias de comida que quase todo mundo que é gordo gosta de comer e indo em cima de uma alimentação bastante correta, porque se você tiver esta alimentação correta e fizer bastante exercício, a sua função sexual vai agradecer mais ainda, de maneira que você, além de ficar magro, pode ficar magro e competente sexualmente, não é ou magro ou competente. Dá para ficar com os dois se você tomar um pouquinho de cuidado com a sua vida e você resolver também fazer isso pelo caminho vamos dizer assim, pelo caminho da saúde e não através de um truque qualquer em que você, através de medicações, consegue um resultado que depois não se sustenta, infelizmente. Muito obrigado pela sua participação. Temos agora um e-mail da Eleni, que nos enviou o seguinte: Dr. Flávio, minha sobrinha, de 28 anos, aplicou um golpe nos próprios pais.
A família tem uma pequena empresa e minha sobrinha era uma pessoa de confiança para cuidar dos serviços bancários. Mas, inesperadamente, ela retirou 15 mil reais e sumiu por uma semana. Agora está de volta, não fala nada e só chora. Diz que não quer mais viver com a família, mas deixamos ela morar numa pequena casa no fundo, mesmo podendo alugá-la para complementarmos a renda da família. Meu irmão tem medo de desprezar minha sobrinha e, com isso, ela passar a viver na rua. O que fazer? Devemos continuar dando afeto, desde que não envolva dinheiro? Ou melhor, mandá-la morar em outro lugar às suas próprias custas? Ô, Eleni, é uma coisa terrível essa história. Agora, ao mesmo tempo, é preciso entender um pouquinho melhor, porque se ela era uma pessoa de confiança a ponto de cuidar dos serviços bancários da empresa familiar, então alguma coisa de diferente aconteceu com ela e levou a ela a ter esta conduta absolutamente não típica ou não padronizada como sendo a conduta dela. Porque se fosse esta a conduta tradicional dela, naturalmente ninguém teria deixado ela cuidar das coisas do dinheiro por tanto tempo. Então eu penso que pode ser que ela tenha tido algum tipo de problema psicológico mesmo, né? Ou entrado num quadro aí meio de euforia e achou que queria viver uma aventura, então retirou o dinheiro, sumiu, de repente se aborreceu, ou algum envolvimento sentimental que ninguém ficou sabendo, de repente teve uma decepção, voltou não falando nada e chorando. Eu acho que é difícil de você fazer um diagnóstico definitivo do que seja uma pessoa, do que seja o caráter e o comportamento de uma pessoa em função de uma única experiência negativa como esta que aconteceu. Eu acho que definitivamente não é o caso de colocá-la para fora de casa nem nada. Eu acho que é preciso, em algum momento, encaminhá-la, isso sim, para algum tipo de ajuda psicológica para tentar entender o que foi que aconteceu com ela, porque isso é uma experiência incomum. Ela fez uma coisa que não é parte do padrão de comportamento dela, né? E também, eu acho que é evidente que também, por enquanto, não pode deixá-la com atividades que envolvam o dinheiro, mas pode perfeitamente e deve dar afeto sim e tentar acolhê-la da melhor forma possível e principalmente tentar conversar para entender o que foi que aconteceu com ela, porque parece, pelo jeito aqui, que aconteceu alguma coisa de excepcional, alguma coisa incomum, e não simplesmente que é uma pessoa de mau caráter e que fez sempre esse tipo de coisa, quer dizer, uma pessoa que não merece a confiança dos seus entes queridos, não é? Eu realmente acho que é preciso entender melhor as coisas e não pô-la para fora de jeito nenhum. Muito obrigado pelo seu e-mail. Outro ouvinte, seu nome, por favor? Doutor, boa noite, meu nome é Victor Hugo, tudo bem? Pois não, Victor. Doutor, eu sou pai separado, eu tenho um menino de 5 anos. Eu gostaria de saber, doutor, uma vez que eu tenho que hoje me focar em carreira e tudo, como proceder para que a criança possa hoje crescer saudavelmente num ambiente onde não há muita comunicação minha com a genitora. Mas ele mora com você ou com a mãe? Não, ele mora com a mãe. Sei. Quanto tempo ele passa com você, Vitor? Bom, tem sido uma média de uma vez ao mês, com frequências de telefone, eu procuro manter contato por telefone direto. E a frequência é assim baixa porque você não tem tempo ou porque ele não tem interesse ou porque a mãe atrapalha? Não, na realidade, doutor, é que hoje eu estou estruturando a minha carreira, né? Então eu estava tendo dificuldades financeiras, hoje eu tenho uma ascensão que foi colocada para mim agora nessa semana. Então hoje eu preciso estruturar todo um ambiente para poder pleitear a guarda compartilhada. Então isso envolve mais a questão financeira, esse distanciamento por um breve momento. Sei. E o menino se dá bem com você? Quando está com você ele gosta? Sim, senhor. Então, eu acho o seguinte, você sabe que é muito difícil a gente conseguir acertar muita coisa neste mundo aqui, principalmente porque não é só a família que influi, quer dizer, a mãe influi o pai, certamente, mas influi também a televisão, influi a escola, influi em outras criaturas, quer dizer, é muita gente a interferir
na maneira como as crianças crescem. As crianças de 5 anos de idade hoje também têm muito convívio com equipamentos eletrônicos, além de televisão, eventualmente internet, ou DVD, ou joguinhos, etc. De maneira que tudo isto faz com que as crianças sejam hoje muito diferentes do que eram antigamente. Eu acho que o que o pai principalmente tem que passar para o filho é um exemplo, né, de ser uma pessoa firme, de uma pessoa de caráter, uma pessoa decente, uma pessoa trabalhadora, não é? E leal, não mentirosa, nem nada disso, que dê todas essas condições de transferência de valores, não é? E que eu acho que é, de fato, o mais importante. A parte de... As pessoas, às vezes, se preocupam muito em dar carinho, em dar atenção, em dar, vamos dizer, colinho para as crianças, mas às vezes eu penso que o mais relevante de tudo mesmo é você conseguir passar, né, uma postura de seriedade, de dignidade, valores bastante claros mesmo, para que a pessoa, para que a criança possa, aos pouquinhos, ir formando os seus próprios juízos e depois ir acertando um caminho para ela mesma. Muito obrigado pela sua participação. Eu tenho um e-mail que eu vou ler aqui, Dr. Gikovati. Tenho 29 anos, fui casado durante 2 anos com uma mulher de 30. Nosso casamento foi péssimo, tivemos poucas relações sexuais e não havia quase nenhum carinho. Ela tem uma filha de um relacionamento anterior que até hoje me considera como pai. Já tentamos reatar 2 vezes, mas não deu certo. Eu sempre fui muito generoso com ela, mas ela sempre se mostra insensível e egoísta. Porém, de umas semanas para cá, ela parece ter mudado completamente. Está implorando para voltarmos a ficar juntos, diz que quer me fazer feliz e que agora se deu conta de que eu sou o homem certo para ela. Estou com receio de retomar essa relação e reviver o passado. Há muita coisa em jogo e não sei se devo me arriscar. O que fazer? Então, eu penso o seguinte, Elias, na realidade não há muita... Eu, do ponto de vista meu aqui, eu não olho com muita simpatia esta possibilidade de recuperação da relação, porque eu tenho a impressão que as pessoas com um comportamento como este que você descreve da sua mulher, são pessoas que têm essa competência para falar e para agir desta maneira muito cuidadosa, mas só quando estão realmente, efetivamente, numa condição na qual irão perder mesmo todas as possibilidades e não vão conseguir nunca, vamos dizer, na verdade não queriam efetivamente interromper o relacionamento, não é? Ela talvez seja uma pessoa com dificuldade, não só no aspecto sexual, mas no caráter mesmo, né? Generosidade falta a ela, uma pessoa egoísta. Essa pessoa egoísta e insensível costuma ser também um pouco invejosa, de maneira que ela acaba ficando travada, principalmente travada sexualmente, em relação à pessoa que mais se dedica a ela. Quer dizer, quanto mais você age de modo generoso, por mais que você seja legal com a filha dela, por mais que você se comporte de uma maneira realmente legal, mas isso acaba por determinar hostilidade invejosa. Agora, quando ela percebe que está perdendo mesmo, então aí descobre finalmente quanto você é importante, quer te fazer feliz, quer te realizar, etc. Tudo isto, definitivamente, hoje, já não sei se eu levaria em consideração como uma coisa muito consistente, porque definitivamente você deveria levar em conta o passado, o que já aconteceu, o que efetivamente, vamos dizer, você tem como história, porque as palavras fáceis deste momento não são garantia nenhuma de que vai haver qualquer tipo de mudança no comportamento dela no médio e longo prazo. Muito obrigado pelo seu e-mail. E agora temos um outro que é da Marlene, que escreveu para nós durante a semana. Dr. Gikovati, creio que o amor é o mais nobre dos sentimentos. Qual seria a maior prova de amor? Sacrifícios em prol da felicidade do outro? Presença constante?
fidelidade ou sabedoria para descobrir o que torna o outro enamorado? Bom, Marlene, definitivamente esse último não é. Sabedoria para descobrir o que torna o outro enamorado não é prova de amor, é prova de esperteza, né? De você querer o outro grudado ou amando a você, não é? Essa coisa de sacrifício em prol da felicidade do outro é muito bonita essa frase, mas não costuma existir isso na vida real, a não ser em situações excepcionais, e também nem sei se o amor é um sentimento obrigatoriamente tão nobre. O amor é um sentimento que a gente tem por alguém cuja presença provoca em nós a sensação de paz, de aconchego, de bem-estar, não é? E, portanto, não tem efetivamente nenhum aspecto, vamos dizer assim, que envolva essa palavra nobre ou nobreza do jeito como você está colocando. Não pede sacrifício, a presença constante definitivamente também não tem muito cabimento, porque as pessoas hoje são individualizadas, têm individualidade, cada um tem um gosto, não é preciso que os dois fiquem assistindo o mesmo programa de televisão grudadinhos para isto ser prova de amor. As pessoas podem se gostar muito e cada um fazer o seu tipo de atividade e ter a sua programação. Fidelidade é óbvio, né? Fidelidade é entendido como lealdade aos valores e princípios que ambos concordaram. Isso aqui sim. Agora, o que eu acho é o seguinte, a maior prova de amor, realmente, quando você está vivendo uma relação de amor em que o outro também te ama, porque, na verdade, existe muita gente que ama sem ser amado, e acha que isto também tem muita nobreza. E é este o ponto em que as pessoas se sacrificam, né? Aparentemente se sacrificam em favor do outro. Na minha cabeça, se houver realmente retribuição, quer dizer, se o outro for também uma pessoa que te ama, eu acho que a maior prova de amor é você deixar espaço para o outro te agradar também. Ou seja, veja só, a maior prova de que você ama é você se deixar agradar pelo outro, ou seja, se deixar, vamos dizer, depender, se fazer vulnerável, ficar na mão do outro, sem achar que isso implica em alguma coisa muito, vamos dizer assim, muito arriscada. Ter certeza de que o outro vai fazer um bom uso da sua entrega. E quase você, como o cachorro faz, não é? Ficar de barriga para cima esperando o carinho, sem medo nenhum de receber este agrado, este carinho. Quer dizer, quem ama e de fato quer também criar condições de felicidade para o amado, tem que deixar o amado também devolver e dar coisas para si. Então, não é você se sacrificar em prol da felicidade do outro, é você deixar o outro também se esforçar, eventualmente fazer pequenos, se não grandes sacrifícios, mas pequenos sacrifícios para te agradar. Este que é o grande barato do amor, a reciprocidade, a retribuição. Isto é que é um universo legal, infelizmente muito raro. Muito obrigado pelo seu e-mail, Marlene. No divã do Gicovati tem produção de Camila Campanerucci, Diego Matoso, Janaína Barros e Petra Chaves. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Jair Zúculo, a direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite.